A paz do Senhor Jesus. É bom estarmos mais uma vez juntos, compartilhando da palavra de Deus. É bom estarmos entrando aqui mais uma vez. Eu vou esperar alguns amigos, esperar alguns irmãos até que eles se conectem. E então nós iremos juntos compartilhar e aprendermos da palavra de Deus. Você que está aí, aproveite agora, faça o share desta live, faça o compartilhamento desta live para que ela chegue também a outras pessoas. Enquanto você compartilha, enquanto algumas pessoas chegam, eu vou me ajeitando aqui. Eu quero mais uma vez bater um papo com você. Tá aí o nosso irmão Bruno, já está aí, e outras pessoas também que já estão. Eu acredito que dentro de mais alguns minutos nós teremos mais pessoas. A Débora está aí assistindo. Eu acho que eu consigo ver aqui mais pessoas que estão assistindo. A Márcia e outras pessoas que estão assistindo agora. Mas eu ainda vou esperar um minutinho. É bom esperarmos, é bom ter mais pessoas compartilhando ou assistindo esta live. Amém? Todos nós sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de muita apreensão, de muitas questões, muitas perguntas. E essas perguntas não são só suas. Essas perguntas são nossas também. E às vezes a gente fica pensando se estamos certos, se estamos errados. Mas o fato é que, com a nossa pergunta, ou os nossos questionamentos, corretos ou não, todos nós estamos vivendo a mesma situação. E nenhum de nós pode fugir disso agora. Todos nós estamos vivendo no mesmo tempo, na mesma condição e na mesma situação. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Não vai ser um estudo bíblico, vai ser uma palavra rápida. Mas eu quero falar do meu coração. Essa manhã eu orava a Deus enquanto eu lia uma devocional. Eu li a devocional do pastor e doutor Daniel Lima. Eu não o conheço. Ele é formado em psicologia, mestre em educação cristã, doutorando em formação de líderes pelo Fuller Theological Seminary. Estas são as formações dele, mas independente disso, ele foi pastor por muitos anos. É escritor, vive no Rio Grande do Sul e ele escreveu num site muito credível, de muito crédito. Eu li e achei interessante. Há uns 3 anos, eu fui convidado para pregar numa conferência de jovens líderes no estado de New Hampshire ou algum lugar assim, ou Maine, não me lembro. E eu falei sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Nós estamos todos aqui preocupados, não é? Nós estamos todos aqui. Alguns estão arrancando os cabelos da cabeça, outros estão preocupados com o que será de amanhã, como é que vai ser tudo isso. E eu fiquei me perguntando por causa de uma palavra que eu ouvi de alguém muito próximo dizer assim: eu não queria viver nesse tempo. Esse tempo vai ser um tempo muito difícil, esse tempo vai ser um tempo muito ruim, esse tempo vai ser um tempo que eu não gostaria de viver.
Eu gostaria de ir logo. Eu gostaria de sair daqui logo. Eu vou ser sincero para você, é bem isso. Talvez todos nós que conhecemos a palavra de Deus, talvez a gente queira sair daqui logo. Talvez nós estivéssemos agora como João dizendo, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Mas todas as vezes que eu me pego falando a palavra de Deus, existe uma chama dentro de mim. E muita gente tem uma questão na vida. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito de eu estar vivendo aqui e nesse tempo? Eu quero falar com você sobre isso hoje. Existe um livro na Bíblia chamado Esther. O livro de Esther é um livro interessante. É um livro que fala de um tempo difícil. Nós vamos entrar nele daqui a pouquinho. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas cancelaram tudo. Cancelaram todos os seus compromissos, cancelaram todas as suas agendas, os seus voos. Nós temos, devido a essa pandemia que entrou no mundo, eu ouvi de pessoas que cancelaram coisas importantes, casamentos, noivados, negócios. Pessoalmente eu tive compromissos cancelados, marcados para datas indefinidas ainda, não é? Ou não marcados, né? Foram adiados indefinitivamente. Viagens desmarcadas. Estávamos prontos para ir ao Havaí. Eu e uma comissão de pastores. E tudo foi cancelado. A pandemia transtornou, virou de cabeça para baixo a agenda do mundo todo. Com isso, é natural que nós nos questionemos. É natural que você e eu nos perguntemos por quê? Por que eu? Por que eu estou vivendo nesse tempo? Por que tinha que ser agora? Será que não dava para Jesus esperar 100 anos para fazer isso? Ou para permitir isso? Por que essa pandemia não veio antes ou depois? Eu não sei. As crises revelam o caráter do homem. As crises revelam quem somos. Nossas reações diante das crises podem também desenvolver o nosso caráter. A autoproteção, nesse momento, pode não ser a melhor resposta. E eu vou explicar isso para você entender que eu não quero que ninguém morra. Eu não quero que ninguém perca ninguém. Pelo contrário, nós tomamos os cuidados, nós estamos obedecendo. Mas veja que se Deus tem um propósito nisso tudo, e se nós estamos vivendo esse tempo agora, Deus tem um propósito para nós também. Essa história da rainha Esther, no livro de Esther, é uma história bem conhecida. Eu vou resumir aqui para a gente não ficar 2 horas contando história, que depois você lê o livro na sua casa, ele tem aí 10 capítulos, se tiver. 10 capítulos. Esther tem 10 capítulos. E Amã era um comandante do exército. Um dos principais nobres do reinado da Síria, ou do rei Assuero. E eu falei aqui reinado da Síria, talvez eu esteja com a Síria na minha cabeça, mas ele tinha o reino da Índia até a Etiópia. De tão grande que era o reino dele, eu não posso resumir a Síria. E Amã era o seu chefe do exército. E ele
odiava o povo de Deus. Ele odiava o povo de Deus. O primo de Esther, Esther havia chegado ao reinado como rainha. O primo de Esther, chamado Mardoqueu, ou Mordecai, como você quiser, conseguiu falar com ela e pediu para que Esther intercedesse junto ao rei pelo povo judeu, porque Amã havia criado um decreto para destruir esse povo. A resposta de Esther para o seu primo foi só para relembrar o primo e dizer assim, ó, você sabe muito bem que ninguém pode entrar na presença do rei, nem a rainha pode entrar na presença do rei sem ele ser chamado. E se você entrar, você morre. E aí, em uma situação assim, casada com um rei pagão, um cara meio paranoico, para quem o mero entrar na sua presença sem ser chamado era passível de morte, de pena de morte, eu diria que ela foi sensata. Ela poderia pensar assim, eu estou aqui, por que eu tenho que arriscar minha vida? Deus me colocou aqui, por que eu tenho que arriscar minha vida? Proteger a minha vida, proteger a minha posição, usar a minha posição para proteger a minha vida, os meus recursos para influenciar, é a melhor forma de eu servir a Deus. E como resposta disso, quando Mardoqueu ouviu isso, ele chama o criado que havia levado essa mensagem para ele, e ele fala assim, espera um pouquinho que você vai levar uma mensagem para a rainha. E aí ele manda uma mensagem para a rainha. No capítulo 4, nos versículos 13 em diante, ou 13 e 14, ele diz assim, não imagines em teu ânimo, nem pense, ele está dizendo, que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Mardoqueu conhecia a lei, uma vez que o rei havia determinado que todo aquele povo morresse, todos morreriam, independente de quem fosse. A lei não podia ser de maneira nenhuma quebrada. E ele continua assim, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E ele faz uma colocação aqui, irmãos, que me chama a atenção. Ele disse assim, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Mardoqueu era um homem muito sábio. Ele fala assim, eu vou traduzir para você, eu vou colocar em palavras mais simples, ele fala assim, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que vai escapar. Porque se você ficar calada nessa hora, o socorro vai vir de outra parte. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus vai levantar outras pessoas para trazer socorro, para falar. Mas você e a sua família, o seu pai, sua mãe, todos morrerão. Falando da casa dela, talvez não tinha pai nem mãe. Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou onde você está? Quem sabe se não foi para esse momento que Deus te fez nascer no tempo que você nasceu, que Deus te colocou na posição que te colocou, que Deus te trouxe para onde te trouxe, te levou para onde te levou, para que você represente Ele. A resposta de Mardoqueu apresenta alguns princípios aqui que eu gostaria de comentar com você hoje, nos quais todos nós devemos refletir. Parece um pouco kamikaze, mas não é.
Porque quando a nossa confiança, a nossa esperança está em Deus, é isso que nós devemos fazer. Em primeiro lugar, Mardoqueu fala aqui para Esther, em outras palavras, ele está dizendo: não coloque a sua autoproteção como prioridade. A nossa tendência humana é nos proteger, é nos defender. O nosso instinto de sobrevivência é muito forte. Nós queremos nos manter sempre vivos. Você pode ver, aconteça o que acontecer, você sempre vai tentar se proteger. Nosso primeiro pensamento diante de uma crise está em proteger a nós e os nossos irmãos, parentes chegados, os nossos queridos. Nessa crise, quando essa doença, quando esse vírus ameaça o mundo todo, onde nós estamos vendo que muitos ficarão desamparados, muitos vão cair, qual que é o nosso instinto? Espera aí, eu vou garantir para mim. Eu vou lá, eu vou comprar todo o papel higiênico do mundo, vou comprar todo o álcool do mundo, eu vou fazer alguma coisa e nós tentamos a nossa proteção, toda a comida do mercado, as casas estão entupidas de comida talvez, mas tem gente passando necessidade. Não busque, não coloque a autoproteção como sua prioridade. Se eu tivesse que te dar um conselho agora, eu te falaria aquilo que você precisa fazer. Esse é o momento de você buscar a presença de Deus e servir. É um tempo de servir agora. É tempo de nós, sim, se for preciso, mantermos a distância imposta por lei, o isolamento social completo não, mas a distância, mas nós servirmos os outros. Porque se Deus te colocou aqui para esse tempo, é porque Deus, eu vou dizer algo aqui para você, não se choque, Deus confia em você. Deus espera algo de você, Deus quer que você compartilhe o amor dele. Irmãos, eu estou cansado de tanta má notícia, tanto coronavírus na televisão, na internet, tanta coisa acontecendo e as pessoas parece que estão todas distraídas. Pare com a autoproteção. Eu não estou dizendo para você ir se jogar no meio de gente infectada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você: sirva. Sirva. Comece a buscar a Deus e diga: Senhor, o Senhor é a minha proteção. Para que é que o Senhor me colocou aqui nesse tempo? Faz como Mardoqueu fez Esther pensar: quem sabe se Deus não te colocou aí nesse tempo para essa causa? Ah, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui, que Deus te levou onde levou, colocou onde colocou, trouxe na posição que trouxe para que você, nesse tempo, nessa hora, seja bênção na vida dos outros. Aproveite a oportunidade de ser bênção. Essa é a segunda lição. Mardoqueu não tinha dúvida que Deus traria o livramento. Irmãos, eu não tenho dúvida. Quando nós começamos com as lives online, quando nós começamos com esses primeiros cultos online por causa do isolamento, foi a primeira palavra que eu dei. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu não tenho dúvida que Deus nos trará livramento. Eu não tenho dúvida. Sua única consideração, a única consideração de Mardoqueu era se Esther seria uma bênção ou não. Eu acho que Deus fica olhando para você e talvez Ele esteja perguntando para você hoje: você quer ser uma bênção ou não? Você quer ser alguém usado na minha presença ou não? Irmãos, Deus está nos dando a oportunidade de evangelizar as nações, o mundo, de falar do amor de Jesus.
para de falar de coronavírus. Deixa esse negócio para televisão, má notícia à televisão. Nós trazemos, falamos que nem Paulo, anunciamos a Cristo e este crucificado. Um Jesus que morreu para salvar. Um Jesus que morreu para nos dar vida. Não sabemos nem tudo e nem o modo como Deus vai agir. Quem somos nós? É bem provável que passemos por sofrimento. É bem provável que nós vamos passar por lugares estreitos. É bem provável que nós vamos passar por algumas tristezas. Mas a pergunta é, você quer ser parte da solução ou parte do problema? Eu creio que o desafio agora de Deus para nós é sermos generosos, às vezes arriscar-nos um pouquinho pelo bem-estar dos outros, nos doar um pouquinho mais, seja pelo telefone, seja pelo Skype, seja comprando alguma coisa para alguém no mercado, seja saindo para ir fazer alguma coisa para alguém mais idoso, para alguém que tem uma condição de risco. Deus quer fazer algo. E mesmo com temor, eu vou te ser sincero, às vezes também bate o temor. Mas todas as vezes que vem o temor, eu me lembro, o Senhor Ele é o meu refúgio. Eu estou guardado nele. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que Deus tem um caminho no meio da tempestade. Deus tem um caminho no meio da tempestade. O Senhor está abrindo um caminho no meio da tempestade para que o seu povo passe e anuncie as suas grandezas. Pedro diz que nós fomos tirados das trevas, trazidos para a luz, para que anunciemos as grandezas do Senhor. Deus vai fazer algo. E Ele espera que você seja bênção no meio dessa tribulação. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor trabalha por aquele que nele espera. O Senhor não se esqueça disso. Ele é o Altíssimo, Ele tem um esconderijo que te ampara. Peste alguma chegará. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos passar. O salmista diz que se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou louco, porque eu sou melhor que os outros, porque tu está comigo, a tua vara, o teu cajado. Olha aqui, o salmista está falando da proteção, está falando da palavra, está falando daquilo que Deus é na sua vida. Ele me protege, Ele me consola, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo. Era isso que Mardoqueu queria colocar na cabeça de Esther. Ela entendeu. Deus te colocou onde você está com um propósito. Eu creio que Esther não havia chegado àquela posição de influência de ser a rainha, de ser a esposa do rei por acaso. O livro de Esther, a história mostra no final que Deus tinha um propósito na vida de Esther naquele tempo. E deixa eu te contar, a história vai mostrar no final que Deus te colocou aí, nesse lugar que você está, nesse tempo que você está, para um propósito. Creia, creia. Deus tem um propósito na sua vida. O Senhor sabe o fim pelo começo. Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso ao corpo. Ele é Deus. Deus colocou você.
E a história vai contar um dia que esse povo que fez parte desse tempo ou se acovardou, ou então esse povo fez a diferença na face da terra. Nós temos visto já a igreja fazendo diferença na face da terra. Cristãos militares da Guarda Nacional da Guatemala anunciando o evangelho com os carros de polícia no meio da rua, dando esperança ao povo, não desista. A Espanha de joelhos, a Venezuela de joelhos, o mundo de joelhos diante de Deus, o presidente do Paraguai dizendo que sem Deus não há esperança. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que só o Senhor é a nossa esperança, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa provisão. Não temas. Deus te trouxe nesse tempo. Deus permitiu que você vivesse nesse tempo, nessa hora, porque Ele tem um plano para a sua vida agora, assim como Ele teve com Esther lá no passado. Deus nos concedeu recursos, Deus nos concedeu meios, Deus nos concedeu recursos enormes. Para quê? Ah, pastor, eu quero mais conforto, eu não vivo muito bem ainda. Eu sei. A palavra de Deus diz que o nosso descanso não é aqui. Eu também queria viver numa casa melhor. Eu quero. Eu também quero ter um carro melhor. Eu também quero ter um salário melhor. Todos nós queremos. Não somos hipócritas. Mas o Senhor tem um propósito maior para a sua vida. Ele te trouxe aqui nesse tempo, nessa hora, nesse momento, porque Ele tem uma obra muito maior para fazer através da sua vida. Você pode viver essa vida e ter chegado ao fim dela e dizer assim, eu vivi bem. Ou você pode ter o seu nome escrito na história não só da terra, mas do céu. Como alguém que influenciou e impactou essa geração. Você pode ser lembrado por muitos. E melhor do que tudo, você vai ser lembrado por Deus. Quando você chegar na glória junto com Ele, Ele disser, vinde benditos do meu Pai. Um dia eu te pedi água e você me deu de beber. Um dia eu tive fome e você me deu de comer. Um dia eu estive doente e você me visitou. Você não se acovardou. Você esteve ao meu lado. E você vai dizer assim, quando, Senhor? E Ele vai mostrar para você. Nesse tempo de crise, esteja em Cristo. Será que Deus nos colocou aqui só para sermos abençoados? Ou será que Ele nos colocou aqui para sermos bênçãos? Eu acho que em tempos de crise, nesse tempo, muitos cristãos ficarão nos seus palácios orando pelos judeus que vão morrer lá fora. Não terão ousadia de colocar nas mãos de Deus ou de se lançar para Deus, para que Deus nos use da forma que Ele quiser. Muitos vão se acovardar nesta hora. Mas você não. Nós não somos daqueles que olhamos para trás. Deus não nos deu um espírito de timidez, um espírito de temor. Não. Deus nos deu um espírito de ousadia, de coragem. É isso que o escritor aos Hebreus diz. Ele nos deu um espírito de vencedores. Você é mais do que vencedor. Agora é a hora de você usar isso na íntegra. Não só cantar isso. Não só cantar que você é mais do que vencedor.
Lembra? Pois eu sou mais que vencedor. Você é, mas é hora de viver. A decisão que Esther tomou foi uma das mais corajosas que você pode tomar. Ela não pediu um período de oração, ela não parou para pensar. Quando ela recebeu a mensagem de Mardoqueu, que dizia: Esther, você também pode morrer, e você está numa posição que poderia ter feito algo e não fez. E ela disse assim: olha, eu vou tomar uma posição aqui. Você fala para Mardoqueu o seguinte, para convocar todo o povo judeu, para um jejum de 3 dias, sem comida e sem bebida. E eu, depois disso, vou entrar na presença do rei, porque eu vou estar jejuando com as minhas moças aqui também, as minhas servas. E depois eu vou entrar na presença do rei. Se ele me aceitar, ele aceitou. Se ele não me aceitar, eu morro. Mas eu morro sabendo que eu fiz o certo. Será que você tem coragem? Será que você tem coragem de dizer isso? Se for preciso, eu morro. Mas eu vou morrer sabendo que eu estou fazendo certo. Eu não vou me acovardar. Por que será que Deus permitiu essa pandemia justamente nessa época? Eu vou repetir, você não está onde está, na posição que está, vivo nesse tempo por acaso. Eu creio que Deus coordenou toda a existência para que, estando você onde está, você fosse parte da bênção que Ele quer trazer sobre a terra. Eu creio. Sua parte pode ser mínima aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não. Pode ser pequenininha, pode ser cuidar de alguém vulnerável, pode ser dedicar horas a mais em seu emprego, na área de saúde, numa função essencial, pode ser cuidar dos seus pais mais velhos que estão em casa, pode ser trazer alegria para alguém cantando, pode ser... Eu não sei qual que é a parte que Deus colocou para você fazer. Eu sei qual é a parte que Ele colocou para eu fazer. Sua participação pode ser olhar a sua despensa, talvez os seus investimentos, e dizer assim: quem sabe foi num momento como esse que Deus me deixou ter o que eu tenho, ser o que eu sou, para abençoar a vida de alguém. Quem sabe alguém agora não tem o que eu tenho, e tem muito menos do que eu tenho, e precisa de algum pouquinho daquilo que eu tenho, e eu quero abençoar alguém. Quem sabe você não seja a resposta da oração de alguém hoje. Alguém que já esteve clamando por algo hoje. E você é a resposta. Deus fez de você a resposta. Talvez alguém chorou hoje, dizendo: Senhor, eu preciso só disso, só daquilo. E você tem isso. E você é essa pessoa. Deus te chama para influenciar o mundo. Deus não chamou parasitas para a sua igreja. Deus chamou homens e mulheres que formaram e estão formando um grande exército que vai impactar a geração dos últimos dias. Estamos cada dia mais nos aproximando daquele dia, a Bíblia diz isso, do grande dia. Um dia, querendo ou não, nós vamos enfrentar dificuldades. Sai do seu modo de autoproteção, desliga ele. Comece a se entregar mais. Esther estava no modo de autoproteção até que Mardoqueu acordou ela. E ela disse assim: olha, eu vou fazer isso. Se eu morrer, eu morri fazendo uma boa causa. Mas se eu não morrer, eu sei que eu vou ter mudado alguma coisa. O final da história é que através de Esther, Deus salvou o seu povo.
Você precisa saber disso. Deus conta com você. Sim, Ele conta com você. Você pode dizer, pastor, eu sou nada, eu sou ninguém. Mas Deus conta com você. Deus espera algo de você. Deus espera que você levante e que você faça aquilo que Deus te chamou para ser e fazer agora. O tempo é hoje. O tempo é agora. Sirva a Deus agora. Seja um canal de bênçãos agora. Fale de Jesus agora. Pare de falar do coronavírus. Ele não merece toda essa glória. Comece a exaltar mais o nome de Jesus. Quando Davi chegou no arraial, todo mundo falava só de Golias. Alguém chegou para mudar. E perguntou assim, quem é esse gigante, esse incircunciso? Quem é esse homem que está afrontando meu Deus? Entenda uma coisa. O mundo pode estar falando de coronavírus. Você e eu continuaremos proclamando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é poderoso. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus não está de quarentena. Ele não perdeu o controle da situação. E Ele vai mudar essa situação. E Ele vai continuar mostrando ao mundo que Ele é Deus. E nada sai do seu controle. Que Deus abençoe a sua vida. Que nesse tempo você se arrisque por uma causa maior. Não descuide. Esse arriscar é para que você se doe para algo maior. E para que você seja uma bênção, onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus continue guardando a sua vida. Deus continue te protegendo. E que você seja bênção no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, eu te louvo pela vida de todas essas pessoas que assistiram, de todos os que vão assistir. Senhor, eu peço que o Senhor alcance os corações. Coloque dentro de nós, ó Deus, a certeza, a determinação de que estamos te servindo por amor e que estamos num tempo especial. Porque o Senhor nos separou para esse tempo. O tempo é difícil, mas contigo nós somos mais do que vencedores, sim. O tempo é difícil, mas o Senhor é o Deus que abre caminho no meio da angústia. O tempo é difícil, mas o Senhor é o nosso protetor, o nosso ajudador, a nossa torre forte, o nosso rochedo. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos, proteja o teu povo, cerca-nos, e que mesmo diante das dificuldades nós saibamos e sempre possamos representá-lo com amor, com alegria, sabendo que estamos guardados, ó Deus, na eternidade contigo. Pai, no nome de Jesus, abençoe a tua igreja que assiste agora e aqueles que vão assistir posteriormente. Que esse vídeo corra e que vidas sejam alcançadas através desse vídeo. E nesse tempo, todos saibam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não há outro caminho, não há outro meio. Só em Jesus nós temos a salvação. Que Deus possa abençoar a sua vida. É no nome de Jesus que eu oro. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja uma bênção onde quer que esteja. Deus te chamou para esse tempo. Não desista. Não abaixe a cabeça, seja fiel e Deus será contigo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe.